Neste vídeo vamos continuar a introdução ao HTML. Em dois vídeos anteriores vimos o que era HTML, o que eram os tags, o que eram os elementos e atributos. Pusemos também em contexto o HTML com outras linguagens, CSS e JavaScript. E neste terceiro vídeo vamos ver aquilo que eu chamo a macroestrutura de um documento HTML e falar também da árvore de elementos HTML. Portanto, o que é isto da macroestrutura de um documento HTML? No fundo, representa a estrutura de elementos HTML que qualquer documento HTML tem. Portanto, independentemente do conteúdo da página, do tipo de página, todos os documentos HTML têm esta estrutura, têm estes elementos HTML, dentro dos quais nós vamos colocar depois os nossos. Portanto, esta estrutura que está aqui, que vem aqui em baixo, é completamente genérica. Um documento, qualquer documento HTML, deve começar pelo elemento HTML. Portanto, este elemento que nós vemos aqui neste exemplo. Esta primeira linha, na verdade, nós podemos ignorar. Aqui para efeitos desta explicação, pelo menos é só uma indicação para o browser de que de facto aquele ficheiro que ele recebeu está escrito na linguagem HTML. Depois o que nos interessa, propriamente dito, é a estrutura que vem aqui abaixo. E podemos ver que há uma tag HTML, tag de abertura, que é fechada mesmo ali no final, /HTML. E todo o conteúdo do nosso documento está dentro deste elemento. Então, na verdade, este elemento HTML é o que contém todo o nosso documento, todo o nosso conteúdo. Depois há outros dois elementos que são completamente genéricos e que estão presentes sempre. O primeiro é este elemento head. Portanto, aqui nós só vemos mesmo a tag de abertura e a tag de fecho. E apenas aqui alguns comentários a indicar o que é que tipicamente nós colocamos aqui dentro deste head. Este elemento head, o elemento traduzido à letra, o elemento cabeça, digamos assim, do HTML, do documento HTML, é onde nós vamos colocar o título da nossa página e depois onde vamos colocar elementos que nos permitem fazer a ligação de um documento HTML com o seu CSS ou com código JavaScript, por exemplo. É o uso principal para este elemento. Claro que há outros, mas este é o principal uso que nós vamos fazer aqui no âmbito da disciplina. Outro elemento que está presente dentro do nosso documento HTML, dentro do elemento HTML, é este body. Aqui temos a tag de abertura, body, e aqui em baixo, /body. E este é o elemento principal, na verdade, é aqui que nós vamos principalmente trabalhar. Este body é o corpo, representa de facto o corpo da página e é onde nós vamos colocar todo o conteúdo da nossa página, do nosso documento HTML. Então nós vamos essencialmente trabalhar aqui dentro. Esta macroestrutura mantém-se sempre, em qualquer página, nós vamos ter estes elementos que aqui vemos. Outro aspecto relacionado com esta macroestrutura, com esta estrutura de elementos num documento HTML, é a árvore de elementos HTML. Não deve ter ficado, eu não nos chamei a atenção explicitamente para isto, pode não ter ficado ainda completamente óbvio, mas os elementos HTML são escritos tipicamente uns dentro dos outros. Como vimos precisamente no exemplo anterior, portanto, o elemento HTML era um elemento que continha todos os outros. Portanto, no fundo, nós escrevemos um elemento HTML dentro de outro. Escrevemos o body dentro do HTML, o head também estava dentro do HTML e, como eu disse, o conteúdo da página vai ser escrito dentro do body, dentro do elemento body. Portanto, na verdade, os nossos elementos os elementos HTML são aninhados uns dentro dos outros. Isto faz com que nós possamos representar um documento HTML numa estrutura em árvore, uma árvore invertida.
em que no topo nós temos aquilo que se chama o elemento raiz, que é o elemento que contém todos os outros. No nosso caso, o elemento raiz num documento HTML é sempre o elemento HTML, portanto, o elemento criado pela tag HTML. E esta estrutura em árvore cria uma relação entre elementos à qual nós podemos dar alguns nomes. E vamos ver alguns desses nomes que nós podemos usar para relacionar elementos entre si. Mas para mostrar um exemplo mais concreto, e depois vamos tentar fazer aqui manualmente, representar esta árvore manualmente, aqui vemos um exemplo nestas duas linhas de cima, em que nós temos elementos uns dentro dos outros. E para tornar a coisa mais fácil de ler, eu vou reescrever aqui este código para tornar óbvio que de facto temos uns elementos dentro dos outros. Como já sabemos, os espaços extra não têm influência, tipicamente não têm influência no resultado final, portanto nós podemos reescrever isto desta maneira, dar quebras de linha para tornar o nosso código mais legível. E desta maneira torna-se mais ou menos óbvio que nós temos um elemento P, que começa aqui com este P e termina aqui, barra P, e no conteúdo desse elemento P nós temos isto, estas três linhas. E essas três linhas incluem texto e incluem outros elementos HTML, nomeadamente este elemento AM e este elemento strong. Portanto, nós podemos dizer que o elemento AM está dentro do elemento P. Da mesma maneira, podemos dizer que o elemento strong está dentro do elemento P. Portanto, temos aqui uma relação que também podemos designar de pai e filho. Podemos dizer que o elemento P é o elemento pai do AM e do strong, ou ao contrário, podemos dizer que o AM é filho de P e que o strong é filho de P também. E até podemos estabelecer uma relação entre estes dois elementos interiores, dizendo que o strong é um elemento irmão do elemento AM. Se nós quiséssemos, assim, de forma muito simplificada, representar estes elementos numa árvore HTML, apenas estes, que estão aqui selecionados, representaríamos desta forma. Portanto, temos o nosso elemento P, e podemos representá-lo como um retângulo, simplesmente com o nome do elemento lá dentro, e podemos dizer que dentro do elemento P nós temos um outro elemento que se chama AM. Portanto, este é um dos filhos, esta ligação representa filho de, e temos um outro elemento também dentro do nosso P, que se chama, neste caso, strong. Portanto, aqui vemos uma representação em árvore, neste caso, extremamente simples, porque apenas temos três elementos, o elemento P, que é o pai, e os elementos AM e strong, que são filhos de P, e como são filhos de P, neste caso são irmãos entre si. Daqui a um bocadinho vamos ver uns exemplos, alguns exemplos mais completos. Uma coisa importante a saber e a ter uma extrema atenção é que um documento HTML tem sempre, para estar correto, deve ser necessariamente representável numa árvore de elementos. Isso significa que nós não podemos fazer coisas como estas que aqui estão nesta segunda parte deste exemplo. Portanto, aqui temos uma sequência de tags que faz com que seja impossível representar os elementos numa árvore. Porquê? Porque nós temos aqui um elemento, uma tag P, e aqui a tag de fecho. Portanto, o elemento P seria este que está aqui selecionado, cujo conteúdo é algum texto e o início de um outro elemento. Qual é o problema aqui? É que o conteúdo do P apenas tem o início deste elemento AM, não tem a parte final. Portanto, na verdade, estes elementos cruzam-se. E isto é ilegal. Portanto, o elemento AM começa dentro do P, do parágrafo, mas termina fora. Termina depois de terminar o parágrafo. Portanto, isto
faz com que seja impossível estabelecer uma relação pai-filho. Nestes dois não sabemos qual é o pai e qual é o filho, porque na verdade um começa num nível topo e o outro termina também num nível topo. E, portanto, é impossível relacioná-los como pai e filho. Portanto, é preciso muita atenção a isto. Isto é uma coisa que acontece muito frequentemente quando estamos a escrever o código à mão, ou quando já temos um código e depois apagamos e adicionamos novas tags. É extremamente fácil disto acontecer, tal como é fácil de nos esquecermos de terminar um elemento e faríamos, por exemplo, apenas isto. Começávamos a escrever um parágrafo, escrevíamos qualquer coisa e esquecíamos de terminar aquele parágrafo, de escrever o /p. Então é preciso alguma atenção a este tipo de coisas. Se usarem o PHP Storm, ele assinala alguma destas falhas, mas não assinala todas. Portanto, é importante começarem a ter atenção a esta questão dos elementos de estarem, no fundo, bem formados, não é? De poderem ser representados numa árvore HTML. Esta forma, esta representação dos elementos de um documento HTML numa árvore pode parecer nesta fase uma coisa pouco importante, não é? Nós queremos escrever o nosso código, os nossos documentos, fecheiros HTML, e depois vê-los no browser, mas é extremamente importante que comecem desde já a tentar fazer este exercício mental de olhar para um documento HTML e tentar perceber qual é a estrutura de árvore desse documento. E se calhar numa fase inicial até usando mesmo papel e lápis, fazendo mesmo o exercício de forma explícita. Isto porquê? Porque esta representação em árvore é fundamental, quer para depois percebermos exatamente como é que usamos CSS para estilizar os nossos documentos HTML, as nossas páginas, quer quando estivermos a programar em JavaScript para podermos identificar e pedir ao browser elementos específicos para depois os tornar interativos. Portanto, esta noção de estrutura em árvore, de documento HTML, vai estar presente, está constantemente presente. E, portanto, é importante que comecem desde já a tentar perceber exatamente o que é que isto significa e como é que nós podemos representar um documento HTML numa árvore, ou como é que, dada uma árvore de elementos HTML, como é que nós poderíamos criar um documento que esteja de acordo com essa estrutura em árvore. Aqui vemos outro exemplo, simplificado também, neste caso é um exemplo extraído do CodePen, e portanto no CodePen apenas vemos o conteúdo do nosso body, mas se quiséssemos representar a árvore completa HTML, poderíamos fazer como está aqui ao lado. Portanto, sabemos que existe o elemento HTML, o elemento raiz, que esse elemento tem sempre um filho que é o head, que o head, na verdade, tem também tipicamente um elemento filho que é o title, e temos então também o body, que é filho do HTML, e que é irmão do head, e depois dentro do body, então sim, temos o conteúdo que nos interessa, que é o conteúdo que está representado aqui neste exemplo. E então temos dois parágrafos como filhos diretos do body, este P e este aqui. O primeiro parágrafo, nós vemos que tem um elemento BR lá dentro como filho. Este elemento BR é um elemento especial que não precisa, na verdade, não precisa de tag de fecho. O segundo P, vemos que tem dois elementos, tem um A que começa aqui e termina aqui, e tem um outro BR. Portanto, vemos aqui, este segundo P tem como filhos um A e o BR. Portanto, aqui nesta árvore começa a ser um bocadinho mais completa, mais complexa. Nós vemos aqui esta relação, não é, de elementos pai e filho. Na verdade, nós podemos também usar os termos ascendente de, descendente de, para nos referirmos a uma relação entre elementos que não têm uma ligação direta. Por exemplo, podemos dizer que o P, este elemento P, parágrafo, é um descendente de body, na verdade é filho de body, mas também podemos dizer que ele é descendente de HTML, não é? Porque neste caso podemos chamar-lhe neto do nosso HTML, mas genericamente é um descendente de. Ou ao contrário, podemos dizer que
sei lá, relativamente a este BR, o P é um ascendente do BR, podemos dizer que este body é um ascendente do BR, tal como o HTML é um ascendente de BR. Portanto, podemos também estabelecer esse tipo de relação. Só para fazer um último exemplo, para terminarmos esta parte, fazer um exemplo no PHP Storm e desenhar a árvore HTML correspondente. Aqui já tenho um projeto criado, neste caso chama-lhe Untitled. Vou só fazer um novo fecheiro HTML. Vou-lhe chamar index. E vemos que o nosso PHP Storm cria automaticamente aquela macroestrutura com alguns elementos um bocadinho diferentes dos que eu mostrei inicialmente. Ele coloca imediatamente o title. Coloca também aqui este meta que nós podemos ignorar. Deixá-lo lá, mas ignorar é simplesmente uma indicação para o browser saber que o documento está codificado de uma determinada maneira. E podemos mudar aqui este conteúdo, o título, neste caso, o title, o elemento title representa o título da página, que é visível tipicamente agora nos browsers atuais, no tab do browser. Portanto, muitas vezes nem se consegue ler o título completo se ele for comprido e se nós tivermos muitos tabs, porque a aba do tab não chega. Nós vamos só completar aqui e colocar aqui mais alguns elementos. Como eu disse, atrás realmente o que nos interessa, principalmente ao criar uma página web, é o conteúdo, e o conteúdo está dentro do body. Vamos simplesmente escrever aqui um H1 e mais um ou dois elementos, só para depois criarmos manualmente a árvore deste conteúdo, deste documento HTML. Vamos pôr aqui mais um elemento para imagens, neste caso ficará vazio, e depois vamos ver isto. Vamos ver este elemento com mais detalhe mais à frente. E podemos pôr aqui um H2. E podemos desenhar a árvore de elementos HTML correspondente a este documento. Portanto, e nesse caso, eu vou transitar entre a vista do quadro branco, digamos assim, e deste código, mas portanto, sabemos que temos sempre um elemento HTML no topo. Também sabemos que o HTML tem sempre um elemento head e um elemento body. Portanto, podemos escrever este início quase que podemos escrever de cor. No head temos, para ficar completo, eu vou manter aquele elemento meta, embora em alguns casos ele não exista. O head tem também um title, isto também é quase sempre assim. E depois temos o nosso body, não é? O conteúdo propriamente dito. E aqui no nosso body nós temos um H1, um P, um IMG, um elemento IMG e um H2. Isto ao nível de elementos que são filhos diretos do nosso body. Portanto, podemos ir aqui ao nosso body, então criar os filhos. E criarmos os filhos, isto é um aspecto importante ao conceber árvores HTML, as árvores dos elementos, é que a ordem com que se escrevem os elementos aqui na nossa árvore, da esquerda para a direita, devem corresponder à ordem com que os elementos surgem no HTML. Os elementos surgem de cima para baixo, nós escrevemos da esquerda para a direita. Portanto, H1 era o primeiro filho, depois um P, o segundo filho do body, depois um IMG, terceiro filho, e depois um H2, o quarto filho do body. Que outros elementos é que nos faltam? Este primeiro parágrafo, o segundo filho do nosso body, tem um BR. Aqui. Portanto, é esse o elemento que nos falta, na verdade.
Portanto, isto faz representar a árvore completa do nosso documento HTML, com exceção desta primeira indicação doctype que tipicamente não surge naquelas árvores. Ok, e isto termina esta parte da introdução ao HTML.